Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Como vos disse, quero-vos começar a trazer comigo nas sessões fotográficas e essas coisas e coisa e tal. Portanto, como os quero começar a trazer comigo, vai haver menos conversa de escritório e mais conversa on the street. E vocês já vão perceber porque é que eu disse isto. Hoje estamos aqui dentro de um A45. Wait for it. Vou ler, que eu não tenho a certeza. Street Style Edition. E vocês já vão perceber porque com as fotos. E antes de continuar, intro. Ora bem, voltamos da intro. Hoje quero-vos mostrar algumas fotografias deste A45S Street Style Edition e quais são os pormenores que o diferenciam. E vou tirar fotografias ao A45 porque foi um carro que eu nunca fotografei completamente. Mas é, tudo daí para cima já, o A45 não. Portanto, é a minha oportunidade. Vou aproveitar para fazer umas fotos e espero que gostem. E pronto, é isso. Fotos e tal. As fotos vou continuar a comentar no meu escritório, que é mais fácil, porque eu aqui ainda não as fiz, portanto não posso dizer que fiz isto ou aquilo. Portanto, back to the office, como diria o Sr. Clarkson. Back to the office. Pois é, cá estamos nós in the office e então vamos falar, ou vamos ver aqui algumas das fotografias que foram tiradas ao A45. Antes de mais, devem achar um bocadinho estranho e tal, para quem conhece o carro, os acabamentos, a pintura, o whatever. Digo desde já que este é o Street Style Edition, como disse na introdução, daí os acabamentos que tem, a vermelho e os vinis laterais a dizer AMG. Portanto, dito isto, vamos passar às fotos. Foto número 1, aqui temos o carro estacionado num sítio que eu gosto particularmente de tirar, especialmente em época de outono. As folhas ficam mais amareladas a tocar ali um bocadinho no vermelho. Claro que depois um gajo em Photoshop também dá ali um toquezito, mas é um sítio que eu gosto bastante de fotografar porque acho que fica muito giro, especialmente quando o carro é assim baço mate e neste caso especialmente porque tem apontamentos a vermelho, né? Acho que combina bem com a cor das folhas. Aqui há sempre um ou dois postes que uma pessoa tem que tirar, ou um caixote de lixo ou coisa e tal, mas nada que seja impeditivo, portanto é um sítio que eu gosto de voltar sempre e acho que fica um sítio muito bonito para tirar fotografias ao carro, até porque não há nada da cor do carro nesta cena. Ou seja, imaginando que era o carro é assim meio cinzento, dependendo do céu, pode estar assim a refletir um bocadinho de azul. Vamos imaginar que tínhamos um fundo cinzento, se calhar o carro perdia um bocadinho a visibilidade, ficava ali um bocadinho perdido, digamos assim, no meio de tanta cor igual, não é? E então aqui conseguimos dar uma separação maior com o fundo. Passando à próxima foto, aqui é um dos detalhes desta versão Street Style Edition. Muita gente não gosta, já foi-me dito enquanto eu tinha o carro. Eu por acaso gosto bastante, acho que é um carro que se compra um A45S é porque quer um carro loud. E loud não é só no aspecto de som, não é só um carro que faz muito barulho, mas é um carro que chama a atenção. E se quer um carro que chama a atenção, nada melhor que ter highlights, digamos assim, numa cor que chame ainda mais a atenção. É a mesma coisa que comprar um Lamborghini e depois tentar pôr numa cor que não se note muito. É estranho. Portanto, eu aqui sou completamente a favor dos vinis e tal, até porque, ou muito me engano, ou com algum jeitinho podem-se remover aqueles que não se quiserem. Eu, de qualquer forma, sou fã, especialmente destes que estão nos lips, nos canards e nessas coisas todas, até porque se uma pessoa manda um toquezinho é no vinil, não é no lip, portanto é um layer de proteção e eu acho que sim, portanto aqui quis mostrar esses detalhes que o carro tem. Tem ali de lado também uma coisa que se pode notar menos, mas é tipo uma bandeira com as linhas, vou-lhe chamar assim, as linhas da AMG, não é?
fica uma linha maior, depois as linhas vão encurtando com o número. Portanto, aqui foi mesmo uma de mostrar detalhe. Próxima foto. Aqui é uma foto que é uma composição de 2 fotografias. Ora bem, eu parei o carro num sítio onde estavam a passar outros carros e nunca consegui que passassem 2 mais ou menos perto. Portanto, tirei várias fotos e escolhi 2 em que um já estaria a sair do plano e outro estaria a entrar no plano. Portanto, aqui vê-se o carro entre 2 outros carros que estariam a passar. Obviamente que eu depois também mandei ao cliente uma foto limpa, sem carros a passar, porque gostos e pronto, não é? O meu gosto pessoal, eu gosto de ver confusão nas fotografias, mas que o sujeito tenha sempre um pop, ou seja, que se note sempre claramente o que é o sujeito da foto, e aqui consegui isto. Tenho que dizer que esta foto foi tirada 1/3 ou 1/4, 1/4, vou confirmar, antes que diga a asneira, 1/4, portanto aqui tenho que dar um grande crédito à Sony Alpha 7R5, porque mesmo handheld, mesmo a 50mm, consegue ter uma foto completamente detalhada a um shutter speed tão baixo. Eu não sou mágico e aqui tenho que dar a mão à palmatória e dizer que grande parte do mérito desta fotografia é da câmara. Obviamente que eu podia ter levado um tripé e podia ter montado a coisa e não sei o quê, mas era uma trabalheira para uma coisa que com uma câmara moderna hoje em dia se faz. Portanto, eu acho que sempre que as câmaras nos podem poupar trabalho, acho que é um big plus, e aqui tenho que dizer que muito provavelmente com outra câmara não conseguia fazer esta foto, pelo menos com um drag tão grande dos outros carros. Eu lembro-me que com a minha Alpha 7 III o máximo que eu conseguia ir sem começar a ficar borrotado era 1/10 ou 1/10. Aqui a 1/4 acho que ainda conseguia ir mais lento. Portanto, dá para ver um bocadinho aqui em termos profissionais. Obviamente um amador não quer muito saber disto, mas em termos profissionais a evolução das coisas e da tecnologia, e eu acho que aqui grande parte do mérito da foto é da máquina. Custa-me um bocadinho a dizer porque não é, mas é verdade. Claro que a composição e as cores e não sei o quê, a ideia é tudo do fotógrafo, mas realmente para conseguir tecnicamente esta fotografia, obrigado Sony. Próxima foto. Aqui, mesmo sítio, temos aqui o carro com as cores similares, assim umas cores meio sunset, numa casa, à frente de uma casa assim, uma casa de praia de luxo de praia, de luxo e com a minha namorada lá dentro, portanto tenho direitos de imagem e acho que ficou uma foto brutal, mostra bem o carro, mostra bem a agressividade, o stance do carro, onde é que estão os highlights vermelhos. Acho que é uma foto bem conseguida. O fundo também não tinha grandes cores, o que ajudou bastante a fazer o pop do carro nesta imagem. Portanto, sou suspeito, mas acho que esta foto ficou muito bem conseguida. E depois tem uma miúda gira lá dentro. Portanto, win. Próxima foto. Aqui, é o sítio do costume. Já é o meu must go. No próximo carro não posso lá ir, senão é sempre a mesma coisa. Mas é uma foto num estacionamento subterrâneo. Eu gosto por várias razões. Primeiro, este em particular tem pouca ou nenhuma gente quando eu lá vou à noite, portanto, não se paga se lá tiver pouco tempo, portanto, e como tem as luzes, eu vou dizer controladas, entre aspas, não mudam, não é? Se eu quiser mais luz, menos luz para o carro, mais à frente, mais atrás, portanto, espetacular. É quase tipo estar a trabalhar num estúdio privado gigante, portanto eu gosto sempre de lá ir. Esta foto ficou intencionalmente muito escura, ou bastante coisa muito escura. Está naquele limite que depende um bocadinho do ecrã. Se tiverem um ecrã mais, eu vou-te chamar mais HDR, é um termo estranho, mas mais HDR conseguem ver mais da foto, ou se tiverem um ecrã menos HDR conseguem ver um bocadinho menos da foto. Mas foi completamente intencional, volto a referir. Estas fotos são para ser consumidas grande parte na web, e como grande parte da web são telemóveis que por norma são modernos, vão ter um dynamic range elevado, com aspas, elevado, portanto vão ver bastante informação da fotografia. Aqui quis manter intencionalmente escuro porque isto é um set,
fosse só uma fotografia singular do carro, não o faria, porque é preciso ver os detalhes, mas como é um set, eu quis manter intencionalmente escuro para dar outro ambiente à coisa. Portanto, foi um bocadinho por aí. Próxima foto. Aqui, outro modelo. Obrigado por gostarem desta foto. Tanto eu sei que assim que a viram, disseram, esta foto devia estar num catálogo de uma coisa de modelos e tal. Este gajo é mesmo jeitoso e não sei o quê e pronto. Obrigado pessoal. Eu sei que vocês estão cá dentro. Obrigado. A foto foi tirada ainda no mesmo sítio, no mesmo parque de estacionamento, e como eu já disse num dos vídeos anteriores, eu agora quero guardar sempre uma foto de mim com o carro que eu trabalho. Já fiz imensos carros e tenho alguma pena de não ter fotos de mim com o carro, só numa de guardar arquivo e tudo mais. Acho que é giro daqui a 20 anos uma pessoa poder correr os carros todos e dizer, olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu ali. Não sei, acho giro. É tipo o meu diário. Portanto, esta foto mantém a mesma idealização, digamos, da foto anterior, tudo muito escuro, mas tenho um glow em mim, uma coisa que vem da luz do carro, refletida num pilar que depois veio para mim, portanto não é assim muito forte, e eu ainda dei ali uns toquezinhos depois em Photoshop, mas não aumentei muito, honestamente, foi só um toquezinho. Como estava um pilar atrás e como vocês podem ver nos outros, são brancos, refletem bastante a luz do carro, portanto não foi preciso grande coisa. Portanto, esta é a minha foto, próxima foto. Aqui, continuamos no mesmo sítio, mas com mais confusão, uma foto tirada atrás de outro carro que lá estava, com outros carros ao fundo a verem-se. Eu gosto deste tipo de fotos, não gosto de fotos muito limpinhas, ou melhor, não gosto sempre de fotos muito limpinhas. Acho que quando se fotografa um carro e a foto é muito limpinha, parece que é uma foto de catálogo, e não é isso de todo aquele tipo de trabalho que eu quero fazer. Eu quero fazer um trabalho real. O carro anda na rua, se anda na rua existem outras pessoas, se existem outras pessoas as coisas têm que ser incluídas. Obviamente que sem caras, sempre que possível e não sei o quê, e sem patrocinar muitas outras marcas, não é? Mas acho que é muito importante ver-se o carro num ambiente onde haja outros carros, prédios, coisas a acontecer. Não gosto de fotos em que se tem o carro e depois um background liso. Não sou o maior fã, por vezes é giro para ver detalhes, porque não há mais nada a chamar a atenção ao olho, mas como regra geral não sou o maior fã, e esta foto prova aqui um bocado aquilo que eu estou a dizer e ir um bocadinho contra a maré. Próxima foto. Aqui temos uma foto ainda no mesmo sítio e se calhar a minha foto preferida deste set inteiro. Acho que mostra bastante bem a agressividade, a stance, mostra muito bem para que é que este carro foi feito. Este carro foi feito para mim, na minha cabeça, para uma pessoa o tirar da garagem à noite ou de dia também, mas de noite, e ir mandar umas jardas, uns foguetes pela cidade quando a polícia está a dormir. Pois é. E então é assim um carro meio noturno. Estão a ver aqueles filmes que se passam em Tóquio com o pessoal a driftar e não sei o quê, tudo assim escuro, com chuva e não sei o quê. Para mim este carro enquadra-se perfeitamente nesse mood, e então eu acho que esta foto para mim representa na totalidade o que é que o A45S representa para mim, ou é o significado deste carro para mim. Próxima foto. Aqui temos uma foto de outono, obviamente, não é? Nem podia deixar de ser. É a estação que temos, há as folhas meio amareladas e coisa e tal. E aqui achei um sítio que tinha imensas folhas. Nunca tinha fotografado neste sítio. Ia a passar, porque é perto de outro sítio que eu costumo fotografar. Ia a passar e vi estas folhas todas e eu, calma, é já aqui. E então tirei uma porrada de fotos neste sítio que achei imensa piada, e depois tinha o sol atrás deste pequeno monte, o que lhe dá ali um céu branco, o que eu achei ainda mais engraçado. O que é que eu ia dizer sobre esta foto? Gosto imenso, gosto da lateral a 100% do carro, ou seja, não tem nenhum ângulo, não é 3/4, não é nada, lateral perfeita. Gosto da maneira como ficou, gosto dos vidros abertos à frente, fechados atrás. É algo que eu nem sempre faço, mas sempre que faço arrependo-me de não fazer mais vezes, portanto devia fazer mais vezes, e gosto de toda a estética deste carro com o contraste do outono de background. Próxima e última foto, aqui no mesmo sítio, como eu disse, mas mais detalhado outra vez, a ver-se ali, se não estou em erro, um radiador com os detalhes a vermelho, a fazerem um pop gigante do carro sobre as folhas amareladas no alcatrão.
Portanto, aqui não há muito mais a dizer. É uma foto mais de detalhe e menos de todo o carro, mas é algo que eu gosto de fotografar, especialmente quando o carro tem tantos detalhes num canto só. Temos ali 2 tiras à frente do radiador, temos o lip todo coberto com uma lista vermelha, temos um canard com uma lista vermelha, depois temos a luminária em cima, temos a grelha AMG e pronto, é um bocadinho isso. E agora vamos fazer a introdução, outro, saída, de volta no carro. Portanto, até já. Bem, agora que já viram as fotos, como podem reparar, outro dia, estou no último dia com o A45S, edição coisa e tal, com listas laranjas, e espero que tenham gostado das fotos e pronto. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt e likes e subscribes e essas coisas. Quanto mais fizerem, mais carros eu vos trago. É uma chantagem de mim para vós. Quanto mais likes fizerem, mais carros eu vos trago. Portanto, não se esqueçam de deixar essas coisas todas abaixo e é isso. Até um dia. Ou não, ou até à próxima, ou até ao Natal, ou até. Não estou a brincar. Até ao próximo vídeo. Obrigado.